que já foi falado aqui, preste muita atenção. O pastor Eric leu um texto que a nossa alegria, né, não está naquilo que nós ganhamos ou somos presenteados por Deus. Faz parte. Né? Acho que tudo que acontece na nossa vida, nós temos que ser grato a Deus. Mas a nossa fé, ela nos foca em algo mais importante, mais além de que tudo isso que aconteça aqui na nossa vida terrena. As coisas têm que acontecer nas nossas vidas terrenas, as bênçãos, os milagres, porque é fruto dos nossos esforços, né? Você se esforça e Deus realiza. Porque é assim que Deus falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, quando nós nos esforçamos, Deus realiza. Quando nós nos colocamos de pé e estamos dispostos a realizar, né, a conquistar, a lutar pelos nossos ideais, e ainda mais estando na direção de Deus, confiando no Senhor, as coisas acontecem mais ainda, de forma mais agraciada. Mas o que nos sustenta de pé é ter fé e confiar no Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela é estabelecida sobre esse pilar da fé, né? Nós falamos muito sobre fé aqui. Eu acho que em todas as pregações se fala de fé, porque nada acontece na vida do cristão se não existir a fé. Para se aproximar de Deus é preciso que nós tenhamos fé em Deus. Para nós abandonarmos os nossos pecados, abandonarmos a nossa vida lá fora, a qual nós levávamos antes, nós precisamos que o Espírito de Deus guie a nossa fé para chegarmos a Deus. E existe uma das coisas importantes na nossa vida, como igreja de Jesus. Nós não devemos confundir igreja com denominação, que é um dos fatores que hoje em dia confunde muito a vida das pessoas e até dos cristãos. Nós não devemos confundir igreja de Jesus com denominação, com placa de igrejas, né, com templos grandes, templos pequenos, né? Não existe uma igreja melhor ou maior do que a outra. Só existe uma única igreja na terra, a qual o único Jesus é o Senhor. E hoje nós vemos aí o mundo numa confusão, e até mesmo alguns que, por não ter o conhecimento ou por não ser esclarecidos, às vezes ele acha que está levando uma vida até de pecado sem estar pecando, né? De tanto achar que está fazendo, de tantos outros está dirigindo a vida deles, de tantas pessoas ficar apontando a sua vida, o que você deve fazer, não deve fazer, você acaba ficando confuso. Qual a igreja ou o que eu devo fazer? Mas a mensagem que eu vou trazer aqui nessa noite é uma palavra, até uma palavra referente à nossa história um pouco. Falar um pouco sobre a igreja cristã, sobre a nossa história como igreja de Jesus, né? Porque o pastor Eric me falava sobre a reforma protestante, que em 2017 agora está completando 500 anos, né, dessa reforma protestante. E muitos cristãos não têm o conhecimento da história da igreja, porque muitos de nós pregamos a igreja lá em Jerusalém, na descida do Espírito Santo. Ali, em Atos dos Apóstolos, apresenta uma igreja com o modelo de Cristo. Cristo deixou o modelo da sua igreja. Uma igreja que viesse ser dirigida e guiada pelo seu Espírito Santo. Aonde pessoas iriam chegar, iriam ser transformados,
renovados, libertados de tudo aquilo, de todo fardo pesados. Então esse é o foco de nós conhecermos, né, o Senhor Jesus, que na realidade lá na igreja primitiva existiu-se esse modelo. Aí você fala assim, mas por que existiu a reforma protestante? Porque a igreja perdeu sua performance. No caminhar dos tempos, após os apóstolos serem martirizados, após as histórias continuar, a igreja foi perdendo a sua originalidade, aquilo que Deus queria da igreja, uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja que fosse cheia do Espírito Santo. O que é que isso tem a ver com a reforma? A reforma foi estabelecida porque a igreja perdeu essa direção do Espírito Santo, perdeu o foco de Cristo ser a pessoa central da adoração, de Cristo ser a pessoa central do culto na nossa vida. É por isso que eu estou dando aqui uma introdução para você entender por que aconteceu, por que falam de reforma protestante. Porque o inimigo sempre trabalhou para que a igreja de Jesus viesse perder a sua identidade. Perder a sua identidade, que é o cristão autêntico, que verdadeiramente chega a Jesus pela fé. Pela fé. Venha entender que tudo, para nós alcançarmos em Cristo, tem que ser pela fé. Deus não permite que pessoas se aproximem deles para conquistar algo a não ser pela fé. Seja a salvação, seja o milagre, seja a cura, seja a sua prosperidade no seu dia a dia. Deus, ele se identifica com aquele que tem fé. Se você tem fé, olha para o teu irmão e dá um sorriso para ele, confirma a tua fé para ele aí que você tem fé. É por isso que você está aqui nesta noite, que você tem essa fé. Quantos já ouviram falar de reforma protestante aqui embaixo? Aqui? Entende o que é? Por que aconteceu? Né? Então assim, nós vamos falar um pouco. Não dá para mim trazer aqui um estudo bem detalhado sobre isso, que aí vai ter pano de fundo. Aí é história que por mês, né? Tem igreja aí que já está fazendo esse seminário aí falando de reforma protestante, já está aí, acho que desde o começo, e vai até terminar o mês aí falando sobre reforma protestante, porque existiu vários momentos nesse cenário da reforma protestante até chegar. Hoje a gente vê uma facilidade de chegar a Jesus tão grande, irmãos. O povo hoje vê uma coisa tão fácil que não dá valor. Mas se todo mundo estudasse a história da igreja e o que eles passaram, os homens que Deus levantou para enfrentar, para que o nome de Jesus permanecesse de pé até chegar a nós. Quantas vidas foram martirizadas? Não foi só os apóstolos, porque quando nós falamos de pessoas martirizadas, nós só lembramos de Paulo, de Pedro, de Tiago. Mas fora esses aí, depois que eles realmente saíram de cena, outros homens foram levantados por Deus, para que pudesse o evangelho de Jesus ser propagado, né? E na realidade, quem é católico somos nós. Você sabia que nós somos católicos? O nome católico ele é dado àqueles que professam a sua fé em um Deus ou em um evangelho que realmente é propagado de forma universal. É um Deus que domina todo mundo. É um Deus que traz salvação para toda a criatura. Então, hoje pela manhã o pastor Érico ensinava aqui. A escola está sendo uma benção, né? Parece uns assuntos aí que a gente começa a falar, tem até que acalmar os ânimos. E na realidade, irmãos, a palavra católica somos nós, que cremos no reino universal, o reino de Deus. O reino de Deus. Entendeu? Então,
E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Por que aconteceu a Reforma Protestante no ano 1517, né? Que foi aonde iniciou-se a história. E um dos nomes bastante conhecido. Pastor, você não vai falar de Jesus? Eu já estou falando de Jesus. Se Jesus não entra nessa história, isso aqui não tinha acontecido. Se Jesus não está nessa reforma, hoje, existia, sabe o que hoje no mundo? Se Deus não trabalha na reforma protestante, existia somente uma igreja idolatrada a santos, e não a Deus. Iria existir somente uma igreja que nós conhecemos na nossa cultura como igreja católica. Então, se Deus não entra nesse cenário, a igreja não existiria. A igreja que eu falo, a igreja de Jesus, irmãos. Não vamos confundir igreja com estrutura, com templos. Então, Deus entrou nesse cenário dessa história para que a sua igreja viesse ser estabelecida na terra. Aqui nós não estamos falando de católico, pelo amor de Deus. Estamos falando de uma reforma. Estou usando os nomes católicos porque está dentro do nosso cenário. Então nós somos católico, apostólico, cristão. Se alguém perguntar, você é católico? Você pode falar, eu sou católico. Católico é quem faz parte de um reino universal, de um reino estabelecido por Deus. Tá? Existe o católico, apostólico, romano. Né? Para poder dar uma separada no entendimento das pessoas, então são colocados dessa forma. E nós sabemos uma coisa, que a pessoa que Deus usou para estabelecer ou para realizar essa reforma, ele não era pastor, ele não era bispo, não, ele era um monge, ele era um padre, né? Ele era um padre. Sabia que quem Deus usou para estabelecer essa reforma, ele não foi um anjo do céu também, né? Não enviou um anjo para fazer essa reforma. Não enviou um anjo. Chamasse um homem que é um nome bastante conhecido, chamasse Martim Lutero. Quem já ouviu falar em Martim Lutero? 4 pessoas ouviram falar de Martim Lutero. Então, assim, para entendermos, pastor, o que isso tem a ver com a igreja de Jesus? Tem tudo a ver. Você já ouviu alguém falar assim que a igreja verdadeira é a igreja católica? Sempre existiu, só ela. Já ouviu alguém falar isso? Na realidade era para ser mesmo só ela. Era para ser só a igreja católica. Não era para ter. E na realidade Martim Lutero, ele não criou uma outra igreja. Não. Martim Lutero simplesmente ele foi usado por Deus, porque, que nem eu falei, a igreja que Jesus deixou, o modelo foi aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que desceu o Espírito Santo sobre ela. Era uma igreja que não deveria adorar a homens, uma igreja que não deveria adorar a santos, uma igreja que foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, que deveria dar glória somente a Deus. Então ela se perdeu. Não é que as autoridades maiores conduziram a igreja para um caminho em que essa igreja se tornou escrava de um sistema religioso pagão. Sistema religioso pagão. E aqui, quando eu entro nessa história, às vezes o católico vai perguntar para você e nós não sabemos. Por que isso aconteceu? Martim Lutero, não vou entrar aqui na biografia de Martim Lutero, não vai perder muito tempo. Mas era um jovem de família camponesa, um jovem pobre, mas que a sua mãe era uma família que estava na igreja, sempre estava na igreja, ensinou ele a crescer no temor de Deus. E ele, com menos de 21 anos, já era formado, já era doutor. Ele era dedicado aos estudos, filósofo, era doutor. E ele também fez um voto. Quando ele ainda estudava na sua juventude, conta-se a história que ele vinha da volta do retorno da casa de seus pais. De repente, uma grande tempestade aconteceu na sua caminhada. E ali, né,
E ali ele fez um voto a Santa Ana. Não fez um voto a Deus, porque até ali então a sua família ainda era um pouco pagã. Ele aprendeu com a sua mãe. E diz a história que ele falou assim: Santa Ana, se você me livrar dessa tempestade, eu vou estudar, vou me dedicar à minha vida e vou ser um monge. Né? Assim na história de Martim Lutero, depois você pode procurar a biografia dele, você vai ver essa passagem. E ele realmente se dedicou a sua vida a isso. Deus já tinha um plano para ele. Deus sabia que ele era uma pessoa que não se deixava levar simplesmente por ouvir. Ele gostava de ler, era um camarada estudioso, um jovem dedicado ao estudo. E no decorrer da sua caminhada, realmente, ele procurou e se dedicar e se tornou um monge. E passou a ajudar. Segundo a história de Martim Lutero, diz que na igreja de Roma, todo mundo gostava da sua palestra, do seu sermão. Diz que era uma pessoa bastante desenvolvida, uma pessoa que já ensinava de uma forma diferente. Ele já tinha algo diferente na vida dele. E Martim Lutero, ali na sua passagem, na sua trajetória na igreja romana, naquele momento ali, ele começou a perceber que o que estava acontecendo não estava certo. Eu estou falando de forma simples, porque se a gente for falar muito arrodeio, vai atrapalhar o entendimento. Então, o que acontecia? Na época de Martim Lutero, foi logo na época do rei Constantino. Acredito que alguém já viu falar. Hoje pela manhã nós falávamos no rei Constantino. O rei Constantino foi na época em que muitos dizem que ele aceitou Jesus. Muitos dizem que Constantino foi um homem. Não, peraí. Se você começar a ler a história, você vai ler que Constantino, ele era um camarada inteligente. Ele quis estabelecer um sistema Estado e sistema Igreja para fortalecer o seu sistema, para poder crescer economicamente, religiosamente, e ele ficar sobre todo esse comando também, numa unificação com o clero da igreja romana. Então tudo que a igreja romana fazia, o rei assinava embaixo. Então tudo que o rei Constantino pedia para a igreja fazer, a igreja assinava embaixo. Então se você começar a ler a história, que Constantino foi o camarada que apoiou o retorno da igreja cristã, né, do cristianismo, mas só que a finalidade foi outra, né? A princípio a ideia foi genial, a ideia foi boa, a princípio, mas com o decorrer da história da igreja, irmão, eu vou já entrar aqui na Bíblia. Estou entendendo para você entender, quando as pessoas perguntarem aí fora, você entender. Quando a igreja começou aí muitas pessoas falam assim, quando estão na escola bíblica dominical, né? Mas o povo católico não vai para o céu? A pessoa que está lá, não faz mal nenhum, não vai para o céu, né? A pessoa é tão boazinha, ela serve a Deus lá, né? Será que Deus não vai salvar ela? A minha mãe faleceu, mas ela era uma boa pessoa. Meu pai faleceu, era um bom homem. Será que vai para o céu? Irmãos, direto e reto, se ele partiu desta vida para outra, com a sua fé em Cristo Jesus, ele vai para o céu, ele herdou a salvação, ele ou ela. Mas se morreu sem Cristo, somente a Igreja Católica criou uma fórmula de uma segunda salvação para essas pessoas que morreram sem Cristo. Não existe morrer sem Jesus, partir desta vida para outra e alguém dizer que Deus é bonzinho, vai dar um jeito na tua alma para você ir morar no céu com Jesus. Isso não existe, isso é conversa fiada.
Entendeu? Isso é conversa fiada. Então assim, por isso que você tem que evangelizar para a tua família, para depois não ficar chorando. Se tem alguém vivo na tua família, você conhece a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, fala para ela. Olha, eu estou te falando hoje que é para mim não chorar depois de tristeza. Entendeu? Fala para ela, fala para ele que somente Jesus salva. Somente Jesus traz a salvação. Então, para nós aqui ganharmos tempo, a igreja nessa época, que só era uma, não existia duas igrejas, católica e romana, que nem nós chamamos hoje. Na época de Lutero só existia uma igreja, e ele fazia parte dessa igreja. Porém, Lutero, ele ensinava o seu sermão já baseados no Evangelho. E a Bíblia, a história nos conta que Lutero também pagava indulgência. O que era indulgência? Papa Leão V, da época de Lutero, ele assinava umas bulas, ou um decreto, umas leis, para perdoar perdão das pessoas. Então os padres saíam vendendo, né? Se você pudesse comprar uma bula que durasse 3 meses, 1 ano, então saía vendendo. Saía vendendo aí, então a pessoa, você precisa. Existia muitas situações como essa. Então o Papa, grava esse nome aí, faz uma pesquisa depois, Papa Leão V, na sua época, da sua liderança, que era na época de Lutero, foi isso que provocou em Lutero uma revolta, que as pessoas chegavam para a pessoa que falecia, por exemplo, faleceu um parente seu, você chegava lá, ele falava assim, fala o nome do falecido. Os padres ficavam lá, tinha um caderno lá, e ele notava o nome do falecido. Notava e falava assim. Já tinha um cofre bem grande do lado. Então eles pregavam para as pessoas que quando o barulho da moeda, quando fizesse barulho da moeda no fundo do cofre, Deus já estava tratando da alma daquela pessoa. Aí falava para a pessoa dessa forma, ó, você vai descer todos os degraus da igreja, e cada degrau você vai rezar um Pai Nosso. No último degrau, a alma do falecido já vai estar na mão de Deus. A alma do falecido já vai estar na mão de Deus. Irmãos, não é uma pregação, mas com um ensinamento realmente que muitos de nós não temos tempo de pesquisar. Então, por que houve a reforma? Por causa dessas indulgências que eram vendidas. E Papa Leão V, ele fazia chamado de bula, que era como se assim, os padres saíam vendendo em toda a região, e é onde eu falei que Constantino aceitava isso. E isso estava dando muito dinheiro. Então as pessoas que tinham muito dinheiro compravam essa bula, durava, vamos dizer, 1 ano. Quem tinha muito dinheiro, então assim, durante 1 ano teus pecados foram perdoados. Ele vendia para a pessoa. Tinha que ter a assinatura do Papa Central, Papa Leão V. Então as pessoas compravam. Se você for analisar, é muito sério isso. Muitas coisas muito sérias que a igreja. Se a pessoa se prostituísse, se o pai se prostituísse com a filha, tinha um valor que ele pagava, o padre assinava, e dizia para essas pessoas que os seus pecados estavam perdoados. Então isso acontecia na igreja de Roma. Por isso que eu estou fazendo aqui uma introdução referente à reforma protestante. Por que Deus trabalhou? Por que Deus usou esse homem chamado Martim Lutero? É muito interessante quando eu até marquei aqui, eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês, para falar para vocês, que é muito sério, irmãos. É muito sério. A taxa que era cobrada por cada pecado. Na época o dinheiro era libra, né? Eu não sei qual que é o valor de libra hoje, não sei se essa moeda também ainda tem muito valor, né? Mas existia um valor muito sério em relação a isso, os pecados dessas pessoas que pagavam, né? E assim, se o eclesiástico, além do pecado de fornicação, quiser ser absolvido do pecado contra a natureza ou de bestialidade, deve pagar 219 libras, mais 15 soldo.
Mas se tiver apenas cometido pecado contra a natureza, com menino ou com animais, e não com mulheres, somente pagará 131 libras. Só para você entender o que acontecia na igreja de Roma. Cada pecado, os papas estabeleciam um valor. Um valor por cada pecado que as pessoas cometiam. Então são muitas aberrações. É por isso que muitos cristãos hoje não dão valor à sua fé. Porque não conhecem a história da igreja. Porque não estudam. Porque muitas das vezes não sabem o preço que foi pago para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de estarmos aqui, sem podermos ser perseguidos, a nossa vontade, nós saímos a hora que quer para vir para a igreja, é a igreja aberta em cada esquina, todo mundo hoje pode adorar a Deus, mas a maioria dos que conhecem o Evangelho, entre si, conhece entre aspas, né? Porque se conhecesse, valorizava a sua fé e passava a adorar a Jesus com mais convicção. Porque essa reforma protestante aconteceu porque Satanás queria acabar com a igreja. E foi aí aonde Deus usou Lutero, que realmente ele fazia parte do clero de Roma. Mas de repente ele começou a se incomodar com aquilo, porque ele pagava todas as suas pertinências, mas ele tinha alguma coisa incomodando a ele, que aquilo não estava perdoando os seus pecados. Que aquilo não estava dando certo. E a história vai dizer que Lutero também, passando em alguma biblioteca, viu uma Bíblia. Esfoliou uma Bíblia lá, leu rapidamente. Chamou sua atenção. Isso. E quando ele passou a estar dentro da igreja, antes dele entrar na igreja, um dos seus mestres lhe deu uma Bíblia para ele. E ele começou a ler os textos bíblicos. Um dos textos bíblicos que lhe chamou a atenção, que Deus começou a trabalhar no coração desse homem, foi lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Coloca aí. Esse pastor Eric fala bastante desse verso. Esse foi um dos versos que quando Lutero olhou as escrituras sagradas, escrita em latim naquela época, né? Em latim. Então quando ele percebeu que tudo que estava acontecendo na igreja era pago. O Papa tendo o poder de perdoar pecado. O Papa dando ordem com o valor de cada pecado. Então o Espírito Santo, Deus começou a usar ele, e aquilo começou a incomodar ele. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele leu esse texto. E esse texto não saiu da sua mente. Não saiu do seu coração. Ele não conseguiria mais ensinar daquela forma. Né? Então quando ele leu, agora eu gostaria que todos nós, mas com muita fé, irmãos, se você entendesse a emoção de estarmos aqui, de ver uma história triste, de luta, de homens que sofreram, que pagaram o preço e hoje nós estamos aqui. Vamos ler com muita fé, vamos lá, 1, 2, 3. Vamos repetir. Vamos repetir que a gente só ensaiou. Porque hoje ainda tem igrejas por aí querendo fazer isso. Enganar pessoas. Que para você ganhar a salvação, para você receber bênção de Deus, você tem que pagar alguma coisa para eles. Ainda existe, Satanás ainda está implantando nesse reino, querendo implantar nesse reino essas coisas, irmãos. Então que você aprenda. Eu costumo dizer que a Igreja Evangélica de Adoração não tem negócio com o homem aqui na terra. O pastor Eric acabou de falar, você quer conquistar, quer realizar? Levanta, vai trabalhar, Deus vai te ajudar. Deus abre porta. Deus promove você a supervisor, a gerente, mas depende da sua dedicação. Deus não dá nada para quem não faz nada. Deus não dá nada para quem não se põe de pé. Para quem não acorda, não abre os olhos, não vê esperança e expectativa de vida para ele mesmo. Porque se Deus for dar as coisas para quem não faz nada, ele seria injusto. Entendeu?
Então vamos ler mais uma vez, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Depois que Lutero leu esse versículo aqui, ele não conseguiria mais pensar como seus mestres, irmãos, e se levantar contra a doutrina naquela época. Ainda hoje também, ainda existe uma barreira, mas naquela época, se levantar contra os princípios doutrinários da igreja, contra esses princípios, Lutero começou a confrontar. Quando ele tomou a verdadeira decisão de assumir a sua fé em Jesus, e sabia que iria enfrentar, que iria ficar sozinho naquela luta, foi aonde ele começou a escrever as 95 teses, né? Suas 95 teses, que não dá para a gente ler tudo aqui não, porque senão vai até meia-noite. Mas são 95 teses que ele começou a escrever, que ia confrontar todos os princípios da igreja de Roma. Ia confrontar todos os princípios da igreja de Roma. Mas uma das principais que nós encontramos, que nós falamos no nosso dia a dia. A primeira é essa aqui, que o homem, ele tinha que entender, e quando Martim Lutero escreveu as suas teses, irmãos, que ele colocou bem na porta de aviso da igreja, quando ele colocou essas suas teses lá, ele não colocou para o povo, não foi para confrontar o povo que estava indo lá. Primeiro que ele foi escrito em latim, ele colocou para os seus mestres, porque era eles que eram os culpados, era eles que tinham que saber que eles estavam ensinando errados, que eles estavam contra os princípios da palavra, do evangelho que Jesus havia deixado. Então, quando ele escreve suas 95 teses, começa a se espalhar por toda a redondeza, e chega às autoridades maiores, tanto da igreja, tanto de Roma. Então ele é chamado, e quando ele é chamado para provar se aquelas teses teria sido ele escrito, ele iria negar aquilo. Ele segurou firme a sua fé. Eu só negarei se a própria palavra, se me apresentar a resposta contra a minha fé, contra o meu pensamento, dentro do próprio evangelho, que é a qual eu tenho crido. Então, a partir dali, Lutero ele foi excomungado, excluído da igreja, no ano 1520, porque ele manteve a sua fé. E para ele não ser morto naquele período, porque Deus teria um plano na vida dele, ele fugiu. Ele conseguiu fugir, conseguiu estabelecer, espalhar a sua fé, conseguiu preparar outros, uma multidão que passou a crer conforme ele também cria. Aí às vezes hoje, nosso povo é tão bonzinho, né? É tão bonzinho. A gente fala que crente bonzinho demais vai para o inferno, irmão. Crente bonzinho demais que não conhece a Bíblia vai para o inferno. Não estou falando que você vai para o inferno. Estou assim, bonzinho por quê? Porque a gente quer que as pessoas vá para o céu sem crer em Jesus. A gente quer que as pessoas tenham salvação. Ah, meu pai, a minha mãe, a minha tia. Fala para ela que se ela falecer sem Jesus, ela não tem direito de morar no céu. Foi isso que Lutero estava dizendo. Que os papas não teriam poder de colocar ninguém no céu. Que papa não tinha poder de perdoar pecado de ninguém. Somente através da fé. O homem precisava usar simplesmente a sua fé para se aproximar a Deus, para herdar a sua salvação. Vamos lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Capítulo 2 de Efésios.
Coloca capítulo 2. Esse livro são passagens bastante lindas. E tem muitas igrejas pregando o evangelho, irmãos, dizendo que é evangélico, enfeitando a salvação com um monte de besteira, com indulgências. Você tem que comprar água benzida, você tem que comprar rosa, você tem que... o camarada lá é apóstolo, ele soa, pega um lenço, o crente vai lá e me dá o lenço, apóstolo, para me passar na minha... Para com isso, irmãos. Seja crente em Jesus, tenha fé em Jesus. De onde que lenço de apóstolo de hoje vai curar ninguém? Pessoas que guardam como amuleto as coisas que você está deixando de dar glória para Deus e está dando glória ao homem. A tua salvação é pela fé. E diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque era o que a igreja lá no tempo de Roma usava, que as pessoas teriam que pagar para poder ganhar de Deus a salvação. De onde já se viu o homem com o poder de determinar a salvação de um pecador. Você paga tanto, você reza 20, cada degrau uma penitência lá, um Pai Nosso, e quando a moeda bater no fundo do cofre, a alma do falecido já está com Deus. Meu Deus do céu, irmão. Isso é uma heresia braba, né? Uma heresia muito braba. Então que para nós, se não for para crer na salvação em Jesus, não vamos crer mais em ninguém. Que somente Ele morreu e deu sua vida por nós. É aí aonde entra a igreja dessa geração de hoje, que verdadeiramente não sabe o que é servir a Deus, não sabe o que é ter fé em Jesus, não crê na verdadeira salvação, porque são tanta confusão de igrejas, pessoas que se dizem apóstolos, pastores, ensinando errados. Irmãos, a tua salvação depende da tua fé em Jesus, da tua comunhão com Jesus, da tua vida com Jesus. Se você tiver intimidade com Deus, Deus vai estar contigo, Deus vai te guardar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar, Ele vai garantir a tua salvação. Pastor, e se eu não der dízimo, não der oferta, eu vou para o inferno? A Bíblia não está escrito nada disso. Só que temos obrigação e deveres de sermos fiéis a Deus. Por quê? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa terra, nós temos responsabilidade como cristão. Nós temos responsabilidade como cristão, de trabalhar, de pagar nossas dívidas. Aí nós temos. Se somos fiéis a Deus, nós nos congregamos, nós temos que fazer parte das despesas do salão da igreja, porque todos nós somos carentes. A vida aqui no Brasil não está fácil financeiramente. Se nós não se unir, as portas se fecham. Por quê? Se nós fazemos parte de um corpo de Cristo, nós nos congregamos, nós temos que participar. A palavra de Deus diz que é com toda a nossa força, com todas as nossas fazendas, que nós devemos servir a Deus. O que eu não posso é dizer assim: se você não der tanto, você não vai ser abençoado. Aí não, a Bíblia não está escrito isso. Se você não der tanto, você não recebe a sua bênção. Mas que você tem compromisso na contribuição, na igreja tem como fiel. Porque você vai contribuir, porque você já é salvo. Então nós encontramos na Bíblia, né, que chama os irmãos estão entendendo até aí a passagem de Lutero. A partir daí, irmãos, que Lutero se desmembrou da igreja de Roma, por causa das suas teses, foi aonde houve o início do cristianismo. A partir daí da reforma protestante. Então quando alguém fala assim, a igreja era uma só, era. Mas aí conforme o Estado e a igreja se uniu e começaram a transformar a igreja em local de vendas de indulgências, de perdão de pecado, as pessoas têm que pagar. Então Deus levantou Lutero para separar, para que ele viesse viver o verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho. Então foi a partir daí que veio a reforma protestante, que vai fazer
500 anos agora, está fazendo agora em 2017. Por que Deus fez isso? Porque a igreja do Senhor, ela é dele. A igreja do Senhor não é do homem, não é do pastor da igreja. A igreja é cada um de nós, irmãos, que o Espírito Santo chama para fazer parte do reino dele. Você não vem fazer parte do reino do Senhor porque você quer, nem porque eu quero. Porque é um plano de Deus para a salvação da humanidade. Nós devemos ser salvos em Cristo Jesus. Então muitas coisas aconteciam. Por isso que a igreja cristã, ou que chamamos de igreja evangélica ou protestante, se desmembrou da igreja romana. Agora salvação só em Cristo Jesus. Não adianta a pessoa querer achar que o apóstolo, o papa, você vai abençoar e ele vai fazer a oração dele, vai fazer a pessoa que já morreu sem Cristo ir para o céu, que não vai. Isso é mentira. Mentira de Satanás. Então não acredite nisso. Pregue o evangelho para os seus familiares enquanto está vivo, enquanto você está de pé, conhece o evangelho, mesmo que ele não goste, mas fala para ele, ó, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo te ama, tá? Porque vai chegar o dia de prestação de conta e nós não devemos ser culpados da vida de ninguém. Então, dentro desse contexto que aconteceu, Lutero estabeleceu alguns para nós encontramos aqui. É interessante que nós viemos entender. Primeiro, salvação pela fé em Cristo Jesus. Segundo, a Bíblia é a única regra infalível, determinada por Deus, como a palavra de Deus, que nós podemos acreditar e entregar a nossa vida. Se existir um manual que pode nos dirigir a Deus, é a Bíblia. 1 Timóteo 2:11, coloca para nós. Para nós entendermos aqui o que está escrito. Segunda Timóteo. Que toda a palavra, né, que a Bíblia como a palavra de Deus, palavra fiel é essa, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos, né? Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se negamos também Ele nos negará. Então, irmão, não adianta eu e você querer ser bonzinho para ninguém. Mas o contexto que eu queria ler em Timóteo é que fala que toda escritura ela é apropriada para redaguir ou ensinar. Não tem outra palavra. Você não pode deixar de crer na palavra de Deus. Você não pode deixar de crer no evangelho de Deus. Mas fala toda, de Gênesis a Apocalipse. Que nós devemos entender. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ver. Romanos capítulo 1. Nós já lemos verso 17. 2 Timóteo 3:16. 2 Timóteo 3:16. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a escritura, irmãos. As pessoas que passam evangelizando você, só com textos isolados, só no evangelho, são seitas. Então assim, o que nós aprendemos é que toda a escritura, ela faz todo esse efeito para nós, ela serve para nós. Não precisa ter outro livro, somente a Bíblia é suficiente para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 11:36. Que toda glória
deve ser dada para Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele, é ele que determina, é ele que faz, é ele que manda, é ele que pensa, entendeu? Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso, né? E Deus deixa fazer. Você não quer fazer, faça, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Então, Lutero, ele frisou, dentro das suas 95 teses, ele colocou essas colocações da Bíblia. Porque os padres, os papas de Roma, eles queriam ser autoridade acima da Bíblia. A Bíblia para eles era só um livro que eles estudavam para direcionar o povo. Mas eles que tinham o poder de determinar o que deveria fazer e o que não deveria fazer. E aqui nós vemos que Lutero aplicou essa tese, que nós não podemos ser acima da palavra de Deus, nós temos que ser guiados por elas, ensinada por ela, porque senão nós perdemos a nossa direção, nós perdemos o nosso foco. E a graça de Deus, que somente pela graça o homem pode ser salvo. E o homem que é salvo, ele é transformado. O homem que é transformado, ele tem uma vida nova. O homem que tem vida nova, ele faz parte do reino de Deus. Ele compreende todas as coisas, as necessidades, o amor ao seu próximo. É isso que devemos pregar, um evangelho, irmãos. Não adianta nada. Hoje eu falava pela manhã, se eu quisesse ver essa igreja aqui cheia, com gente na porta aí, era só inventar uma feitiçaria aqui. É só inventar feitiçaria aqui, uma piscina com água, mergulho e vai sair. E é só inventar essas coisas, que é o que se vê por aí afora. Mas eu falei, se Deus fechar essas portas, mas vai fechar, mas eu vou continuar pregando o verdadeiro evangelho. Eu não vou enganar ninguém. Vem ouvir o evangelho, faz parte desta igreja. Quem quiser ser salvo, você não vai ser enganado. Você não vai precisar comprar lenço meu, com suor meu, que isso aqui é até falta de higiene, né? Isso já não é milagre nem cura, né? Você não vai pegar meu terno, vou colocar em você para ser curado. Não. É pela fé em Cristo Jesus. Tudo é pela fé. O que a Bíblia nos ensina é orar por você. O que a Bíblia nos ensina é fazer com que nós ajudemos um ao outro, fortalecer a fé um do outro. Irmão, não desanima não, vamos que Deus vai ter uma obra na tua vida. Nós temos que se reunir, cultuar a Deus com fé. E Deus vai tomar conta de cada um de nós. Irmãos, cuidado com a igreja lotada, a igreja grande demais. Verifique o que está sendo ensinado lá. Leia a Bíblia. Cuidado. Se você quiser ir para o céu, se a sua intenção de estar na igreja é ganhar a salvação, continue confiando em Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de reforma protestante, nós estamos falando que houve uma necessidade, porque a igreja estava sendo corrompida. Estava sendo corrompida com idolatria, com imagem, as pessoas pagando pelos seus pecados. Pessoas se prostituía, chegava lá e os padres determinavam o valor que você tinha que pagar. Imagina se isso existisse hoje. Só quem ia ter pecado perdoado eram os ricos, porque nós não temos dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Imagina hoje você ter que pagar 12 libras. Eu não sei nem quanto que é 12 libras aí, que eu não pesquisei o valor da libra lá fora. Mas vamos dizer, a menor moeda, se você fosse para pagar 100 reais hoje, 100 reais hoje, pelos pecados que você cometeu a semana todinha, irmão. Faz uma lista aí. Coloca aqui nesse altar aqui, 100 reais por cada pecado seu hoje agora, para me ver quanto que ia dar para a igreja aqui, ó. Se você fosse pagar somente por hoje, o que você pensou, o que você falou, o que você desagradou a Deus, a tua esposa, o teu filho, falou alguma coisa de alguém, se você fosse escrever e fosse pagar 50 reais, para mim hoje,
eu já ia resolver meu problema da igreja. Já dava para pagar o aluguel da igreja. Só que Jesus morreu na cruz por nós. E lá em Isaías ele fala assim, que ele carregou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Você não precisa pagar para receber nada de Deus. Não precisa. Você precisa abençoar a igreja que você congrega, porque você já é salvo, que você é fiel a Deus, que você tem compromisso com esta obra. Aí você precisa abençoar a obra que você congrega, mas não para pagar a tua salvação, e nem para pagar o milagre que você recebe, mas porque você é grato a Deus, porque isso é uma forma de gratidão. Se Deus nos concede, Ele quer que nós também semeamos, para que se multiplique cada vez mais. Amém? Porque tem muita gente com dúvida por aí, né? E atrapalha a fé dos outros. Então seja um abençoador da obra de Deus. Mas saiba de uma coisa, que a tua salvação é somente por meio da fé. Então seja um crente em Jesus. Seja um crente fiel ao Senhor. E não recue na tua fé, porque o Senhor tem um grande galardão para entregar nas tuas mãos. Amém? Aplauda Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração. As irmãs vão